Jimmy e Gemma procuram Clarinha pelo parque, enquanto ela corre pelas ruas chamando por sua mãe. Com dor no coração, Álvaro termina seu relacionamento com Ariadna, que também sofre, mas entende seus motivos. Daphne diz a Gael que não se sente segura para se entregar a ele. Daphne tenta ligar para saber dos filhos, mas não tem sinal. Ariadna engole o choro para encarar Bárbara. Bárbara liga para Gemma e ela conta que levou as crianças ao parque, mas Clarinha sumiu. Ariadna chama a polícia imediatamente e corre para o parque. Chegando lá, Ariadna pede que Gemma fique no parque para o caso de Clarinha aparecer. Uma senhora avista a menina do outro lado da rua. Clarinha quase é atropelada ao atravessar a rua, mas por sorte o motorista consegue frear a tempo e nada acontece. A polícia avisa Ariadna que Clarinha foi encontrada e está na delegacia. Gemma e Jimmy ficam aliviados, mas Gemma se sente culpada e sabe que vai levar uma bronca daquelas. Jimmy se oferece para assumir a responsabilidade, mas Gemma não aceita. Daphne e Gael chegam em casa. Bárbara repreende Daphne e conta o que aconteceu com Clarinha. Daphne precisa resgatar a filha na delegacia. Eduardo avisa Linda que vai passar o sábado trabalhando. Eduardo diz a Esteves que precisa de dinheiro para pagar a pensão do filho. Ariadna explica a Daphne como Clarinha se perdeu. Daphne diz que não deu permissão para Gemma sair com seus filhos. Clarinha conta à mãe que Gemma estava conversando com Jimmy, mas pede que não brigue com ela. Daphne é dura com Gemma por ter tirado seus filhos de casa sem permissão e a chama de irresponsável. Bárbara chega e aos gritos afirma a Daphne que a única irresponsável é ela, porque Gemma não é babá de ninguém, e isso também serve para Ariadna. Ariadna pede para se acalmarem. Que acalmarem nada, continua Bárbara para Daphne. Você é uma viúva com 2 crianças que dependem de você, é sua responsabilidade. Bárbara concorda que Gemma errou, mas Daphne errou mais porque a responsabilidade é dela. Gemma vai para o quarto chorando. Bárbara deixa bem claro para Daphne e Ariadna que Gemma, a partir de agora, não vai cuidar das crianças. Logo, ela terá seu filho para cuidar e já é o suficiente. Bárbara diz que, antes de tudo, elas são mães e os filhos vêm em primeiro lugar. Ariadna acha que Bárbara foi muito dura. Bárbara diz para Ariadna agradecer que Tadeu tem uma avó que o cuida, mas avisa para não abusar. Ariadna leva o jantar para Gemma no quarto. Gemma diz que não sabe ser mãe, pois falhou com Clarinha. Ariadna anima e pergunta quem é Jimmy. Gemma conta que ele a pediu em namoro e gosta dele, mas o garoto não sabe que ela está grávida. Ariadna diz que ela pode se apaixonar, mas no momento suas responsabilidades são a gravidez e o estudo. Se Jimmy aceitar sair com ela apesar da gravidez, é porque gosta dela. Daphne diz a Ariadna que Bárbara tem razão e ela não pode descuidar dos filhos. Ariadna afirma que ela não se descuidou, só deixou com Gemma e isso poderia acontecer com ela também. Daphne diz já ter aprendido sua lição e não deixará seus filhos com mais ninguém. Olga visita Bárbara para saber se ela falou com o filho. Bárbara diz que Álvaro precisa de um tempo. Olga fala que, assim como Gemma, terá que criar seu filho sozinha. Ariadna diz que Gemma é só uma adolescente, enquanto Olga é cheia de recursos. Daphne afirma que nada será igual sem a figura de um pai e fica curiosa sobre o filho de Olga. Bárbara conta que Álvaro é o pai do filho dela.
Ariadna tenta disfarçar seu aborrecimento. Gael aconselha Álvaro a se dar outra oportunidade com Olga e tentar realizar seu sonho de ter a família como sempre quis, pois não tem nada a perder se não der certo. Daphne diz a Olga que Álvaro gosta muito de crianças e está certa de que ele fará o que for para ficar perto do filho. Olga agradece seu apoio e a chama de cunhada, depois pergunta a opinião de Ariadna. Ariadna acha que isso é muito pessoal e que ninguém deveria opinar, mas tudo bem se para Álvaro o mais importante for o filho e a reconstrução da família. Olga pergunta o que seria mais importante que isso, o trabalho, outra mulher? Bárbara afirma que se Álvaro tiver outra mulher, é só uma aventura. Daphne não acha que exista nada mais importante que estar em família. Bárbara diz que a figura paterna é insubstituível. Ariadna se retira. Bárbara questiona Gemma sobre Jimmy e a proíbe de namorar em seu estado. Gemma garante que não está namorando, mas admite que gostaria, porque gosta dele. Bárbara se senta para conversar com a sobrinha e explica que o filho será sua prioridade para a vida toda. Cassandra tenta animar Ariadna e ela decide focar no trabalho. Esteves consegue desviar um dinheiro de Linda e Eduardo envia para Ariadna pensando em conseguir seu perdão. Ao receber o dinheiro, Ariadna acha que Eduardo quer ganhar tempo e contata Conrado para pressioná-lo pelos documentos que o juiz precisa para estipular o valor da pensão. Bárbara diz a Gael que seu dever de mãe é fazer com que ele reflita sobre o que aconteceu no sábado. Ele precisa perceber que Daphne vem com o pacote completo e pergunta se ele também vai dizer que seu sonho sempre foi ser pai como Álvaro. Gael fica pensativo. Gemma revela a Jimmy que está grávida. Lino chega para se instalar no antigo escritório de Joaquim e Bárbara pede seus documentos para alugar a casinha, assim como referências. Lino diz que não vivia na capital e isso pode ser complicado, mas promete conseguir. Bruno avisa Álvaro que Olga cancelou a reunião com eles e todos os compromissos do dia. Álvaro diz a Bruno que já tomou sua decisão em relação a Olga e o filho. Eduardo pede à mãe que o ajude a amansar Ariadna para ela não insistir com a pensão e para poder voltar com ela. Jimmy pergunta a Pedro se ele ficaria com uma garota grávida de outro. Pedro diz que jamais, pois elas só querem alguém para cuidar dos filhos. Para Pedro, essas garotas só servem para se divertir. Lítia critica Gemma por ter contado sobre a gravidez a Jimmy. Já Érica acha que ela fez bem. Gemma chora porque queria namorar Jimmy. Lítia diz que nenhum garoto merece suas lágrimas e Érica aconselha a guardá-las para quando nascer seu bebê. Gemma abraça as amigas. Apesar da insistência de Bárbara, Ariadna diz que ela não vai deixar de exigir a pensão para Tadeu, nem voltar com Eduardo. Ela desconfia de que Bárbara esteja ajudando o filho. Álvaro procura Olga e avisa que decidiu voltar com ela, porque acham mais justo para o bebê.